Saúdes, amados irmãos, no Pai do Senhor. Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa aula, agora é a nossa última aula de Atos dos Apóstolos. Inicio fazendo uma oração, pedindo ao Senhor, né? Querido Deus, o Pai amado, Senhor maravilhoso, vem, Senhor Deus, Senhor, na nossa vida, vem cuidar de cada um de nós, vem abrir nosso entendimento, vem falar, Senhor, conosco, para que nós possamos continuar nessa jornada, aprendendo cada vez mais de Ti, Senhor, é o que te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Vamos lá. Então, aí está escrito errado, né? A terceira viagem missionária de Paulo. Possivelmente essa seria a última viagem missionária. Paulo estaria encerrando aí as viagens missionárias, mas se a gente for ler no contexto da viagem para Roma, Paulo continua fazendo missões, né? Mas não no sentido da primeira, da segunda e da terceira viagem. Ele iria estar visitando, né? E iria se demorar em Éfeso, ou seja, ele ia ficar um tempo maior em Éfeso, e ali em Éfeso, né? Ele fundaria uma grande e forte igreja. Meus irmãos, eu quero lembrar aos irmãos que uma grande igreja com muitas pessoas e forte, com as pessoas com a fé embasada no Senhor Jesus. Não é igreja inchada, então a gente precisa tomar cuidado com isso quando a gente estiver olhando essas coisas. Ali, Paulo teria uma das mais proveitosas fases do seu ministério. Saindo de Éfeso, iria a Macedônia e Corinto, na Grécia. Então, iria fazer, né, uma turnê, como se diz aí no mundo moderno, né, pregando o evangelho, falando com as pessoas, e aí, logo a seguida, de lá, segundo a tradição, escreveria as cartas aos Romanos, as várias cartas escritas por Paulo, essa é uma delas, a carta de Romanos, né? E depois, em Troade, ressuscitaria o jovem de nome Eutico. É uma passagem, se você tiver oportunidade, aliás, verifique as passagens, verifique as fotos lá de passado. Esse moço, ele estava ouvindo a pregação de Paulo, adormeceu, caiu do alpendre e morreu. Paulo foi lá, orou e ele reviveu, né? Aí o pessoal já estava achando que Paulo era até um deus, né? Minúsculo. Ele iria ainda para Mileto, onde se reuniria com os presbíteros de Éfeso, ou seja, estaria ali em reunião com os irmãos da igreja, para poder estar, né, fazendo com que a igreja continuasse a crescer, né? Teria com eles um culto fraternal e voltaria para Jerusalém, ou seja, estaria ali conversando com eles e a seguir, né, voltaria para Jerusalém, né? Gente, nós estamos com um problema nessa passagem dos slides. Não quer dar certo esse negócio. Os slides não estão passando. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Nós estamos com um problema na passagem de slides, porque é difícil. O slide não quer passar. Vamos ver se a gente consegue aqui, né? Meus irmãos amados, não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo, porque os slides não querem avançar. Isso não é bom, porque nós precisamos continuar falando. Bom, mas enquanto eu vou tentando aqui, meus irmãos, é muito interessante, é muito importante que a gente, né, observe
que Paulo o tempo inteiro estava buscando, né? Acho que deu certo. Bom, aí, olhem só. Aqui eu coloquei um slide, depois você procura na internet para você verificar os caminhos por onde Paulo passou. Aqui, né, no seu computador, dá para você dar um zoom aí e olhar direitinho como é que foi esse caminho, por onde Paulo andou. Mas aqui nesse outro mapa tem uma situação melhor para a gente ver, olha só, né? Então, as setinhas em vermelho, né, isso ó, mostra tudo, mostra o caminho que Paulo percorreu nessa terceira viagem, dá para verificar que ele percorreu bastante lugares, né? E aqui, olha só, né, ele saindo de Antioquia, olha, aí ó, é o que eu tinha mostrado para vocês na outra aula, Antioquia de Psídia, né? E aí vem, né, Troade, que nós acabamos de falar, Filipos, tá? Tessalônica, Bereia, Caia. E aí, ó, tá? Eu quero dizer para vocês que Paulo fez isso tudo de viagem para voltar e morrer aqui, né? Eu quero dizer para vocês, o plano de Deus na vida de cada um de nós é de Deus, tá? Então, continuando a terceira viagem. De Mileto a Tiro, onde ficaria uma semana, passou uma semana por lá, né, conversando, pregando, falando do Senhor Jesus. De Tiro a Cesareia, estando na casa de Filipe, exatamente, ali, né, instruindo Filipe nas coisas que deveriam ser continuadas. Parece que, né, Paulo tinha isso na vida dele, que ele morreria mesmo, e o Espírito conversava com ele. Então, ele foi instruindo todo mundo, meus irmãos. Nós temos que estar instruindo as pessoas o tempo inteiro. Não é no pensamento da morte, mas é no pensamento da vinda do Senhor Jesus. De Cesareia a Jerusalém, onde seria preso quando adorava no templo. Então, lá ele estava e lá ele foi preso, né? Em Tiro e Cesareia, Paulo foi avisado pelo Espírito Santo sobre o que aconteceria. Paulo, muito ligado ao Espírito, estava sempre sendo avisado das coisas que haveriam de acontecer. E Paulo ficava muito atento a isso. Paulo aceitou as revelações com advertências divinas e preparo, ou seja, ele entendeu o que Deus quis falar com ele e se preparou para as coisas que iriam acontecer. É isso que nós também precisamos aprender com Paulo. Alguns criam que era admoestação para o impedir ir para Jerusalém. Algumas pessoas pensavam que tudo que estava acontecendo ali era exatamente para não deixar que ele fosse Jerusalém, mas Paulo entendia muito bem. Paulo chega corajoso e resolutamente a Jerusalém. Então ele chega, ele vai, fala, não, eu vou, né? A sua chegada, a sua recepção e a sua prisão está aí em Atos de 21 a 23, no momento que ele chegou, né? E aqui eu quero voltar para vocês aqui. Paulo chega corajoso e resolutamente a Jerusalém. Se você olhar para Paulo agora e se você olhar para Jesus, você vai verificar que Jesus fez exatamente desse jeito, né? Ele foi, quando ele ali pediu para que eles localizassem o dono do jumentinho para ele entrar em Jerusalém, olha só, tudo resolvido, tudo, meus irmãos, direção do Espírito Santo. Precisamos entender que temos que andar na direção do Espírito, tá? Bom, o próximo tópico agora vai falar Paulo, o prisioneiro do Senhor. Paulo sempre quis visitar Roma, mas não tinha tido oportunidade ainda. Ele queria estar lá, mas o agir, né, das coisas, o mover do Espírito, né, as coisas acontecem no tempo certo, no tempo de Deus, não no tempo nosso, e assim foi com Paulo. Ele nem imaginava que seu desejo agora se cumpriria, ou seja, Paulo iria a Roma. Não do jeito que ele queria, né, mas ele iria chegar a Roma. Ele deveria estar entristecido pela rejeição do evangelho pelos judeus. Claro, e já digo para vocês, quantos pregadores, né, às vezes passam pela igreja, quantos pastores que às vezes, né,
ficam tristes, aborrecidos, porque está falando do Evangelho, está mostrando, e as pessoas estão ali recusando, as pessoas não estão entendendo, né? Logo, ele teria que testemunhar em Jerusalém. Surgia agora o momento de testemunhar aos romanos. Paulo, então, agora em Jerusalém, testemunhar, sabe o que quer dizer, meus irmãos? Falar do Senhor Jesus, falar da vida do Senhor Jesus, vida, morte e ressurreição para a vida. Ele não imaginava ser conduzido por Deus a Roma para testemunhar, né? Então, Paulo, ele tinha isso no coração dele, mas ele não imaginava que era Deus que estava providenciando tudo. Feito prisioneiro por Cláudio Lísias, comandante da guarda de Paulo, ou seja, esse comandante, então, prendeu Paulo e ele era o que realmente cuidava das coisas, tudo de Paulo. Ele tomou conhecimento que os judeus queriam matar a Paulo. Então, ele, ali, né, com esse comandante, e esse comandante teve a informação de que tinha um grupo, ou grupos, querendo matar Paulo. O que ele faz? Ele prepara uma escolta de 70 cavaleiros, 200 lanceiros e 200 soldados. Você fez a conta? Tá? Olha, 470 pessoas para proteger um homem. Vocês acham que isso é coisa do homem? Não, isso é orientação divina, porque Paulo tinha que chegar onde Deus queria que ele tivesse que chegar. Paulo assim é tirado de Jerusalém e levado a Cesareia ao governador Félix, né? Por essa quantidade, né? Por esse contingente aí. Muito bem. E aí tem um textozinho que eu peguei na internet, que está escrito em Filemão, né? Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, esse era o Paulo que tratava, que cuidava de todo mundo, não deixando a igreja ficar desguarnecida das orações, das preces, dos ensinamentos, né? Continuando, Paulo, não, né? Paulo prisioneiro. As preocupações de Cláudio Lísias são compreendidas. Olha só, ele tinha algumas preocupações, tá? Primeira, tá? Ele não deu importância às acusações feitas a Paulo. Ele simplesmente, né, não põe na cabeça dele que Paulo era criminoso. Ele simplesmente queria proteger Paulo. Ele reconhecia a importância do seu prisioneiro. Paulo, Lísias como comandante, Paulo que havia sido comandante ontem, naturalmente eles conversaram, eles trocaram ideia, então ele sabia como que esse homem era importante, né? E Lísias também, Cláudio Lísias, reconhecia que seus inimigos eram fortes e resolutos, ou seja, quem queria matar Paulo tinha plano, tinha estratégia para conseguir fazer, e além de tudo, né, eles estavam armados. Ele viu ainda que Paulo era cidadão romano e não o tinha tratado dignamente, ou seja, possivelmente Lísias prendeu Paulo, açoitou Paulo, né? Colocou nos ferros, e aí ele percebeu, opa, é um cidadão, eu não podia ter feito isso. Então, ele começou a rever o tratamento de Paulo. Bandos agiam voluntariamente, a situação era tensa, ou seja, bandos estavam por ali, né? E tudo era complicado, né? Ansiava se ver livre daquela pesada responsabilidade. O que mais Cláudio Lísias queria é entregar Paulo, porque ele já não aguentava, né? Estar ali com aquele homem ali, todos querendo ali atacar. Imagina a vida, a pressão que ele estava. Envia então Paulo até Félix, para Cesareia em Roma, na Judéia. Vai embora, Paulo, né? Deixa eu dormir sossegado. Ele envia Paulo e Paulo se apresenta no tribunal com Félix. Isso aí está registrado em Atos 24, 25 e 26. Paulo foi ouvido por Festo, que sucedeu a Félix, e pelo rei Agripa, né? Então, eles receberam Paulo.
Paulo apela para falar com César em Roma. Meus irmãos, esse é um ponto da história que não tem muita explicação e não adianta a gente querer ficar buscando onde está a explicação. O que nós precisamos entender é que o agir de Deus é de Deus. Nós não temos condição de dominar o agir de Deus, é dele. Então, aqui, Paulo apela para falar com César. Se ele não tivesse apelado, a história seria outra, mas planos de Deus. Então, aqui nós temos Paulo, né, em sua viagem a Roma, e aí, né, uma foto alusiva, né, a ele conversando aí com a corte, com o rei Agripa e com Festo, né, e além de tudo a irmã, né, a irmã de Paulo, do rei Agripa, estava presente também. Continuando, Paulo prisioneiro. Agripa era tido como conhecedor da religião dos judeus, ou seja, Agripa estava sempre, né, ele tinha ali envolvimento com os judeus, com o sinédrio, com aquilo tudo, tá? Cabia-lhe ainda nomear o sumo sacerdote judeu. Olha bem como é que ele tinha, né, esse pseudo-poder, vamos dizer assim, né? Com ele ficava a guarda das vestes sacerdotais usada no dia da expiação, uma vez no ano. Então, olha, Agripa ele tinha, vamos dizer assim, como a gente fala no mundo, né, um pé, né, para estar aí aceitando Jesus Cristo e um pé para não aceitar. Ele preferiu, né, com o pé de não aceitar. Era necessário entender a base das acusações de Sinédrio para comunicar, ou seja, eles precisavam entender o que o Sinédrio queria para poder comunicar na hora de mandar eles para ser, o Paulo para ser acusado. Festo, então, tinha dificuldade. Tá? Qual era a dificuldade de Festo? Estava aqui, meus irmãos, olha, um certo morto chamado Jesus, onde Paulo afirmava estar vivo. Eu imagino a confusão naquela época que estava ali, naquele mini sinédrio ali, deles conversando com Paulo, e Paulo continuando a afirmar, aquele Jesus que foi morto, ressuscitou e hoje vive. Então, imagina, é isso que as pessoas, né, muitas pessoas ainda não conseguiram entender, mas eu quero te dizer que tudo isso que está escrito nessa pequena frase é para mim e para você, se nós quisermos, se nós persistirmos em estar na presença do Senhor Jesus, se nós perseverarmos em estar na presença do Senhor Jesus. Paulo era claro no alvo, tá, de suas atividades, mas o procurador nada entendia. O procurador ele continuava sem entender, né? Agripa e Festo, eles não entendiam o que Paulo estava colocando, o que Paulo estava fazendo. Agripa se interessa em conhecer este homem, juntamente com a sua irmã. Então, Agripa e a sua irmã foram lá para conhecer esse rapaz, né, Paulo? Assim, Festo, Berenice, a irmã de Agripa, e Agripa se apresentam com a comitiva do procurador e com os principais personagens de Cesareia. Imagina aquele salão, todo mundo ali querendo, né? Olha a importância para Deus, né? Para Deus, para um homem de Deus, né? Ali. Porque, na verdade, Paulo tinha que falar de Jesus ali para eles e foi isso que ele fez. Paulo foi trazido e apresentado por Festo a Agripa. Agripa dá permissão ao apóstolo de expor o caso. E aí, imagina Paulo ali no meio daquele povo, o que ele fez? Aquela reunião não seria o julgamento de Paulo, porque Paulo queria ir a César em Roma. Então, Paulo, naturalmente, ali fala de tudo e de todas as coisas, mas ali ele ainda não estava sendo julgado, né? Deste encontro tirariam subsídio para a justificação da acusação, ou seja, diante de tudo que o Paulo falava, do que o Sinédrio acusou, do que as pessoas falassem, eles iam tirar uma conclusão para apresentar a acusação de Paulo. Paulo se apresenta a oportunidade de dar testemunho de Cristo. Então, Paulo fala, meus irmãos, de Jesus Cristo, o tempo inteiro que ele esteve por ali. Ele sabia como era fundamental explicar-se perante ao grupo ilustre. Mas o mais importante ali
é que Paulo estava realizando tudo o que ele queria, estar falando de Jesus em Roma, né? Seria ainda uma forma de proclamar o Evangelho de Cristo aos judeus, porque ali tinha muita gente, Paulo, falando do Evangelho de Cristo, falando de Cristo. Era muito oportuno, pois Agripa conhecia os costumes e controvérsias judias. Olha que interessante. Paulo estava falando para o rei Agripa, e esse rei Agripa tinha ali o conhecimento das práticas judaicas, conhecimento possivelmente do Pentateuco, da Torá, né? E ainda coisas que os judeus achavam que era controverso com tudo que estava acontecendo, né? Nós já passamos pelo Concílio de Nicéia, né? E aí a gente já viu o que eles queriam mostrar. Então, a Agripa estava por dentro dessas coisas todas. Com o discurso inflamado, foi interrompido por Félix, né? Félix usa uma frase, fala, Paulo, você está ficando louco, rapaz. Muitas letras te fazem delirar, ou seja, estudou tanto, né, que está ficando maluco. Por isso que muitas vezes tem muitas pessoas que falam que a pessoa estuda tanto que fica doido. É isso, é desse lugar aí, tá? Ao final do seu discurso, concluíram, Paulo não cometera nenhum crime, ou seja, Paulo era inocente, mas tinha um problema porque Paulo operou para César. Então, ele também não podia ser solto. Então, esse impasse também foi complicado para eles, porque eles teriam que mandar Paulo de qualquer jeito para lá, mas não tinha acusação para Paulo. Existem dúvidas quanto a esse passo da lei, ou seja, tá? Aqui tem dois pensamentos, né, que rodeiam, que, né, esse pensamento. Olha só. Pensa-se que Festo não queria problema com os judeus soltando Paulo, ou seja, talvez não seja tanta coisa na lei, mas Festo ficou com medo de soltar Paulo e as pessoas matarem, como ele sabia que Paulo era cidadão romano e que Paulo tinha apelado para César, e ele então ficou no estreito de ter que mandar Paulo até César. Independente de qualquer conjuntura, Deus estava no controle de tudo. Isso nós precisamos entender o tempo inteiro. Quando Deus está no controle, não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Deus quer. Sempre vai ser do jeito que Deus quer. Porque o dia que a gente deixa o querer de Deus e faz o nosso querer, as coisas não dão certo. Aqui tem um texto de Romanos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 20, eu não sei aqui se 8, tá? Depois você confere aí. Mas o que eu quero te dizer? Nós temos que viver de acordo com o propósito de Deus. Nós temos que entender cada vez mais o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos ficar achando que nós é que resolvemos todas as coisas. Muito bem, irmão. Aí, né, Atos 27 e 28 é o que alguns autores comentam que é a quarta viagem de Paulo. Mas a nossa Bíblia fala da viagem de Paulo a Roma. Então, né, não tem problema nenhum se você, porque o Paulo fez uma viagem, você vai ver nesses capítulos aí como que essa viagem foi, né, cheia de riquezas, cheia de detalhes, cheia de problemas, tá? A viagem de Paulo é um dos raros documentos antigos preservados, ou seja, dos documentos daquela época, a viagem de Paulo é um que ficou bem registrado. Alguém estava escrevendo, alguém estava, né, catalogando as coisas daquela viagem, tá? A dramática viagem de Paulo pelo mar do Mediterrâneo, é isso que acontece. É uma dramática que tiveram muitos problemas nessa viagem. Paulo, de prisioneiro, ao final da viagem, quase comandante do navio. Por quê? Porque Paulo, pelo conhecimento que ele tinha e pela ação do Espírito Santo, Paulo tinha muitas decisões, muitas ideias, muitas falas, com muita profundidade, com muita assertiva. Então, é isso que nós precisamos fazer, não deixar que o Espírito Santo tome conta do nosso ser, para a gente ser mais assertivo.
né? Às vezes a gente está querendo ser, né, sem dar vez e voz ao Espírito Santo, e a gente, na verdade, está sendo todo, né, erro. Durante a viagem, é consultado sobre rotas e atracais, ou seja, todo mundo queria ir saber de Paulo, que onde que ia parar, onde, como é que podia fazer, por onde podia passar, porque Paulo tinha conhecimento das cartas daquela época, do que existia, né? Então, Paulo conhecia. Quero dizer para vocês novamente, mas sempre orientadíssimo pelo Espírito Santo. Em Malta, deixa de vez a condição de prisioneiro comum. Então, Paulo passa a ser uma pessoa, né, normal naquele navio. Passa a ter privilégio e atenção e toda sorte, tá? Paulo, então, ali, tratado com todas as regalias possíveis que alguém poderia ser tratado. O relatório mostra a enorme insegurança das viagens da época. Nesse relatório, nesse documento, eu imagino, saíam, não existia bússola, não existia GPS, não existia celular, não existia nada naquele tempo ainda. Era tudo realmente uma saída com coragem mesmo, né? Mas nessa, o Espírito Santo guiava todas as coisas. Não tomaram rumo direto para a Itália, ou seja, não pegaram aquela, né, linha reta para a Itália. Costearam o litoral, evitando navegar durante a noite. Talvez você se perguntou aí, mas por que não pegaram a linha direta? Eu quero dizer para vocês uma coisinha que eu aprendi rápido, pouco, não com muita profundidade. Por exemplo, o avião viaja sempre em linha reta, porque no espaço tem todo lugar para ele passar, né? Aí pode fazer o traço da linha reta dele. Mas o navio, às vezes, se ele for fazer uma linha reta, ele pode ter uma ilha, ele pode ter, na verdade, problemas, né, de casco bater em pedra, e ele tem, com certeza, né, um mar que, dependendo do lugar, é muito revolto, e aí poderia, né, fazer naufragar a embarcação. Então, Paulo tinha esse conhecimento, então eles foram pelas costas, tá? E não viajar durante a noite. Por quê? Durante a noite eles não tinham como hoje os navios têm farol, tem tudo, não tinha naquela época. Daí as demoras, os imprevistos e riscos até chegar em terra firme, né? Naturalmente, pela falta de condição, né? Vamos dizer assim, de apoio, né? De logística, e essa é a palavra certa, eles realmente preferiam ficar de noite parado. Bom, e aqui você tem, né? A indicação de Paulo saindo de Jerusalém, né? Ó, e aí, olha, meus irmãos, perseguindo, né? Todo esse caminho. Olha só. E se você analisar agora, olha como é que o caminho era difícil, né? Então, eles vieram, o único lugar que eles conseguiram, que eles teriam, não teria como ser diferente, é esse pedaço aqui, ó. O mar aberto, ó, eles tinham que atravessar aqui, mar aberto mesmo, não tinha outro jeito, tá? Lucas descreve a viagem destacando a profunda confiança de Paulo nos desígnios do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender os desígnios, o que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes nós estamos passando por cima das coisas que o Senhor tem, criando nossas próprias vontades, né? Fazendo tudo do nosso jeito. Quanto a Lucas, não se sabe se seguia preso ou como médico de Paulo. Então, nos escritos não tem essa informação completa. Paulo entrega ao centurião Júlio e obtém tratamento especial. Paulo, todo cheio das regalias, né? Acredita-se que Lúcio
estava presente no dia do discurso de Paulo. Aquele Lúcio, aquele comandante que prendeu Paulo, com certeza ele estava, né, no julgamento de Paulo, por isso, no discurso, por isso que ele estava com esse cuidado todo com Paulo. Saindo de Sidom, navegaram pela costa de Chipre, atravessaram ao longo da Cilícia e Panfilha, chegando a Mirra, em Lícia. Aí, o centurião embarcou todos os presos em um navio de partida para a Itália. Muito comum, né? O navio está no porto, né? Aquele navio vai só até ali e outro navio vai pegar a carga e vai para outro lugar, ou melhor, vai pegar alguma coisa, porque a carga não fica sendo trocada assim muito de um navio para outro. Aí o centurião embarcou, bom, sim, este navio do governo egípcio levava trigo para Roma, né? Lucas narra no capítulo 27 as dificuldades da viagem. Então, se tiver um tempo, tira um tempo, sei lá, lê como é que foi difícil essa viagem. Paulo havia dito que iriam dar em uma ilha, que pela revelação divina, né, seria então a ilha de Malta. Né? E ele, acertadamente, irmãos, quem anda pela direção do Espírito Santo tem rumo certo. Quem negligencia a direção, o agir do Espírito Santo, né, não vai dar muito certo. Aqui nós temos uma foto de um dos problemas da viagem, que o navio, né, bateu aí e todos eles, né, se salvaram, ninguém morreu, todos se salvaram, né? Tudo isso, tá? Com certeza, provisão de Deus. Lucas ainda fala de maneira carinhosa como foram recebidos e hospedados nessa ilha de Malta. Ele comenta, né, no Evangelho e aqui em Atos. Os naturais dali eram chamados de bárbaros, mas letrados em grego. O que bárbaros? Naquele tempo, os bárbaros considerados aquelas pessoas brutas, né? Aquelas pessoas nômades que não sabiam nem falar direito, sabiam nada, mas esses eram chamados de bárbaros, mas eles sabiam falar o grego, tá? Tratavam Paulo com hospitalidade. E o paradoxo, né? Essa turma que nem conhecia Paulo, chamado de bárbaro, trata Paulo muito bem, e os judeus que conheciam Paulo queriam dar fim à sua vida. Paradoxo, né? Acontece o episódio com a picada da serpente, né? Se você for lá ler também, você vai ver que interessante, né? E aí, quem estava por perto achou que era a justiça divina para Paulo, ou seja, Paulo acabaria ali, mas Paulo, né, sacode a serpente ali no fogo, né, e eles mudam de pensamento, começam a enxergar Paulo já não mais como um criminoso, e sim como um Deus, né, minúsculo. Então, é isso, meus irmãos, né, a nossa Bíblia diz que quando nós estivermos com o Senhor, tem uma passagem que fala a respeito da serpente, né? Tem uma que enganosamente as pessoas falam que nós pisaremos serpente. Não, não tem isso. Quem vai pisar na serpente é o Filho nascido de mulher, é Jesus Cristo, é o único. O que fala na Bíblia sobre serpente em relação a nós é que a gente, orando, a gente, né, estando realmente dentro dos princípios e da presença do Senhor, não nos fará mal. E é isso que possivelmente ocorreu aí com Paulo. Mas ao verem lançando no fogo, mudaram o pensamento, tá bom? Ficaram ali 3 meses e Paulo procurava atender a necessidade do povo. Por que eles ficaram ali 3 meses, irmão? Porque quando a gente está, né, aí na beira do mar, a gente vê que o mar tem umas coisas, né? Às vezes você passa aí uma semana na beira do mar, você vê o mar um dia muito bonito, muito, né, calmo. Você vê um dia já o mar começando a agitar, você vê o outro totalmente agitado, você vê ventania, você vê tudo. Então, ali tinha o problema do frio, da neve também ainda, né? Desculpa, da neblina. Né? Então, ficaram ali por uns 3 meses esperando esse tempo do frio passar. Lucas fala que estiveram na propriedade de Públio, era uma pessoa notável, talvez,
governador por Roma, né? O mais nobre daquele lugar. Ele tinha ali as propriedades e ele cuidava das coisas ali, mas não se tem muito mais informação ali, não. E aí, seu pai gravemente enfermo e Paulo ora e ele tem a cura. Então, o pai de Públio doente, Paulo ora com fé no Senhor Jesus e ali obtém a cura. E Paulo continua, né, com os outros habitantes da ilha, fazer também o mesmo trabalho, de estar orando, de estar cuidando, é isso, tá? Paulo não deixou de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo ali. Ou seja, meus irmãos, eu tiro daqui uma lição. Em qualquer lugar que nós estejamos, nós temos que proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Um textozinho para a gente ler, que está em Atos 28, 3, né? E o 5. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de graveto e lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se a sua mão. Contudo, Paulo sacudindo, a cobra do fogo não sofreu mal algum. Entendeu? Paulo simplesmente jogou a cobra para lá e continuou. Vida que segue. Paulo chegou a Roma, Atos 28. Terminado o inverno, né, ficaram ali 3 meses esperando, embarcaram em outro navio, Alexandrino. A viagem transcorreu agora para Roma até a Itália, sem novidade. Então, a viagem agora foi tranquila, né? Tempo bom, né? Apartam em Siracusa e Régio. Chegaram a Puteoli, Nápoles, na Itália. Os cristãos de lá os receberam com sinais de fraternidade, ou seja, trataram todo mundo bem, sem nenhum problema. Avisados, os irmãos de Roma vieram estar com Paulo. Olha que bonito, o pessoal. Então ficou sabendo que Paulo estava, foram lá estar com Paulo, conversar com Paulo, né? Já em caminho da via Ápia, rainha das estradas, e em Trezena, hospedagem a 18 quilômetros de Roma. Deixa eu explicar isso aqui para você. Eles, né, então, desceram, né, e foram agora andar a pé, E aí, essa via Ápia é uma das estradas romanas considerada até hoje, né, até hoje se realizam passeios nessa via Ápia. É considerada a rainha da estrada daquela época e até hoje continua uma estrada muito bem feita por Roma, né? Em outro conteúdo, nós já falamos dessa construção de estrada pelos romanos, porque Roma queria dominar tudo. Então, qual a primeira forma de dominar? Embarcação e estrada bem feita, né? E aí, nessa via, tinha esse local aí chamado Três Vendas, que era um lugar de hospedagem que ficava mais ou menos a 18 quilômetros de Roma. Então, Paulo já estava próximo de Roma. Preso e cansado, Paulo não se sentia sozinho e abandonado. Sabe por quê, meu irmão? Porque Paulo estava sendo confortado, tá? Pelas pessoas todas que estavam em volta dele, inclusive até pela guarda, mas fundamentalmente pelo Espírito Santo do Senhor. Em Roma, foi entregue ao prefeito dos pretorianos, ou seja, né, o chefe lá da guarda dos pretorianos. Paulo recebeu ordem de morar fora do quartel em uma casa alugada, ou seja, Paulo não ficou preso no quartel, ele ficou como presidiário morando numa casa, né, fora do quartel. Após 3 dias, tem um encontro com os líderes judeus, ou seja, né, o pessoal dali, que era judeu, que estava ali, trabalhava ali no Sinédrio e tal, foram lá para conversar com Paulo. Disseram que não tinha informação por parte do judeu da Ásia, ou seja, eles não receberam comunicação do porquê de Paulo, do que Paulo estava, o que estava acontecendo para ele estar ali preso. E eles estavam interessados em conhecer sobre os ensinos do cristianismo, porque eles não sabiam nada, já tinham ouvido falar, mas eles não tinham nada de palpável ali em Roma, que era bem longe. Se você voltar no mapa, você vai verificar que era bem longe. Mas
eles pensavam até que era uma seita do judaísmo, né? Ou seja, um ramo, né, herético do judaísmo, tá? Em dia marcado, Paulo lhes explicava as escrituras. Então, sobre o AT. Paulo falava do Antigo Testamento, falava ali do Alcorão, falava do tabernáculo, né? Falava de tudo que eles precisavam saber, né? E da prefiguração de todas as coisas que ali estava falando do Senhor Jesus. Falava de tudo, se referia ao reino de Deus e ao Messias. Então, Paulo, naturalmente, eu imagino Paulo ali falando com eles, e ali no chão mesmo, rabiscando um tabernáculo e mostrando ali no tabernáculo, né, a prefiguração do Senhor Jesus, em todas as coisas do tabernáculo, a prefiguração do Senhor Jesus. Alguns creram, outros não creram. Paulo lembra tudo isso em Atos 21, 28, 24 até o 27. Depois você dá uma passada, dá uma olhada. Paulo faz a aplicação dessas palavras proféticas inspirado pelo Espírito Santo, tá? Paulo, meus irmãos, nunca, em tempo algum, deixou que o Espírito Santo saísse dele. E aí, eu quero dizer para vocês como que é interessante, como que é importante, que o próprio rei Davi um dia, né, disse, né, Senhor, tira tudo de mim, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Eu vou ler aqui o 28, porque o Atos 28, versículo 24 até o 27, que diz assim, olha, e alguns criam no que diziam, mas outros não criam. E como ficaram entre si discórdias, se despediram dizendo Paulo essa palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e diz, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. 27, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entenda, e se converta, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada ao gentio, e eles a ouvirão. Vou ler de novo. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Essa palavra, meu irmão, é para mim e para você, fundamentalmente, é para nós, tá? Vamos continuar. Paulo permaneceu 2 anos em Roma, ensinando aos que vinham a ele. Pronto, ficou por ali 2 anos. Concluindo, né, para a gente chegar ao fim aqui do livro de Atos, eu deixei aqui uma conclusão assim. Lucas inicia o livro com a questão sobre o estabelecimento do reino de Deus. Então, Lucas começa o livro de Atos falando do estabelecimento do reino de Deus. Jesus responde aos discípulos que não era para eles conhecerem tempos e estações, e sim pregar o evangelho. Então, olha só, eles queriam saber do que era o reino de Deus, e Jesus imediatamente fala com eles, não, isso aí não é para vocês saberem, vocês têm aqui pregar o evangelho. Captou? Pegou? Foi falado? O reino não se limitava a Israel, e sim às pessoas que o aceitassem. Nunca o reino foi para a cidade de Israel. O reino sempre foi para quem aceita, e sempre será. O Espírito Santo era o estabelecimento do reino aos que se arrependiam e criam, tá? Então, quem se arrepende e crê no Senhor Jesus, pronto, aí, o reino já chegou para ele. Os crentes devem desejar e esperar a volta do Senhor Jesus. Meus irmãos, é nesse momento que a gente diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos que esperar a todo instante.
devem viver a plenitude do poder do Espírito Santo e buscar o batismo do Espírito Santo. É o que nós temos que fazer. Viver essa plenitude, que o Espírito Santo está entre nós, ele está conosco, ele está disponível, tá? E buscarmos o batismo no Espírito Santo para que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus. Fundamentalmente, permanecer na vida cristã, perseverando em oração, testemunho, vida santificada e adoração a Deus. É isso que nós temos que fazer de ontem, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Meus amados, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós, que Ele sempre esteja permitindo que nós nos acheguemos a Ele. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.